Vamos falar de auto-perdão? Vamos. É tão bom perdoar os outros, né? Mas e você? Se perdoa pelos seus erros cometidos? Vamos falar sobre isso? Olá, meu nome é Nádia Vieira, bem-vinda ao meu canal. Antes de começar esse conteúdo, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreva no meu canal e compartilha essas informações para quem gosta desse tipo de conteúdo. Ok? Vamos levar valores às pessoas, né? Vamos despertar mais pessoas aí, né? Por que que eu decidi abordar este assunto? Porque eu sou terapeuta de EFT, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a EFT aqui, sobre como que é esse trabalho, né? Por que que eu decidi, né, a ter realmente a minha formação em base de tantas que eu tenho, mas decidi realmente trabalhar com a EFT na cura das pessoas. Porque para mim, para o meu campo de visão, eu percebi que ela era uma cura muito rápida, né? Então, eu amei trabalhar com a EFT e fui buscar mais cursos e mais, tudo que tinha sobre esse tipo de conteúdo, né? Porque eu decidi realmente, eu percebi que era muito rápida a mudança, né? Muito rápida a limpeza, né? Então, ficava mais fácil trabalhar nas áreas que precisava, né? Nas pessoas. Então, por que que eu decidi abordar sobre o auto-perdão? Né? Porque a gente acha que tudo tá lá fora, né? É tão fácil perdoar o outro. Ah, não, Nádia. Não é fácil, não. O outro me magoou, me machucou, já orei, já entreguei para Deus e não consigo perdoar ele. Vem cá. Qual tipo de sentimento que você carrega dentro de você para que você não consiga liberar o perdão para o outro? Né? Porque nada tá lá fora. Tudo parte de você. Tudo que você vive, experiencia parte de você. Com base dos seus pensamentos persistentes, com base dos seus sentimentos que você alimenta através dos seus pensamentos, né? Então, se tudo que você dá para o outro volta para você, não perdoar o outro é muito complicado. Porque quando você não perdoa, você tá carregando com você, geralmente, tá? O que que o não perdão traz? Raiva, mágoa, ódio, culpa, tristeza, angústia, né? Olha o tanto de emoção que você tá carregando em você e tá reclamando da vida que tá ruim. Então, perdoar é mais inteligente. O perdão não é pro outro, o perdão é para você, né? Mas se tá difícil perdoar o outro, volte para você. Vem cá, volte para você. Olha o que você sente, né? Por você, né? O que você sente por exemplo, uma pessoa te magoou, né? Você carrega culpa às vezes por alguma ação sua, por alguma fala sua. Se perdoe. Você vai perceber que é muito mais fácil perdoar o outro. Posso te garantir. Porque a gente está acostumado a olhar tudo do lado de fora. A gente não está acostumado a voltar para nós, né? E quando a gente começa a entender, a estudar, a absorver tudo isso, todas essas informações, a gente começa a entender que tudo é uma energia, tudo, né, é uma frequência, né? A gente começa a perceber que o outro só está manifesto na nossa vida com base do que nós somos, com base do que nós vibramos. Entende? Se você tá atraindo pessoas para deixar o seu caminho complicado, essa vibração está dentro de você. É uma lição que você tem que aprender, que talvez a vida já te deu lá no passado e você não aprendeu a lição. Então Deus é tão lindo que ele falou assim: gente, a minha filha tão querida não aprendeu, deixa eu procurar aqui, esse aqui, vou colocar esse aqui no caminho dela, para ela aprender a lição que ela não aprendeu com essa pessoa que passou. Ponto. Bingo. Então, como que você pode
corrigindo isso. Tá difícil perdoar o outro? Começa o auto-perdão. Começa a se perdoar, sabe? Toda vez que você olhar para a mágoa que você tem pro outro, volta para você, o que eu preciso perdoar em mim, né? Às vezes, eu tenho uma cliente, né, que eu tô trabalhando o auto-perdão nela, e o problema, ela teve um relacionamento há 8 anos atrás, né? Ela não aprendeu a lição que precisava, e Deus dali, né, do fim do casamento dela, ela só atrai pessoas. Ela estava reclamando comigo que só chega pessoas na vida dela que no final sempre faz a mesma coisa com ela, né? Um ciclo repetitivo, né? Por quê? Porque ela não aprendeu a lição, né? Ela precisa aprender a lição para passar para um novo nível, uma nova lição, né? De um nível completamente diferente, né? Então, o que que acontece? Ela não conseguia perdoar ele. E ela veio relatar para mim, Nádia, quando eu comecei a olhar para mim e tentar me auto-perdoar, eu percebi que no fundo, eu achava que o problema era ele, porque eu sentia culpa do fim do meu relacionamento. Eu achava que se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse feito isso, ai gente, o se. Se, oh meu pai. Não se culpe, se perdoe, sabe? Olha para isso, sente culpa, olha o que te fez sentir culpa, foi sua palavra, foi sua ação, entende? Então olha para ela, lembra dela e fala, eu me perdoo por isso. E se perdoe, se dê amor, né? Você vai começar a perceber, quando você for trabalhar em você, você vai perceber que é fácil perdoar o outro, posso te garantir. Tá? Porque a gente não tem o hábito de olhar para nós, né? Ai, a gente adora culpar o outro, gente. Eu parei com isso. E por que eu posso falar isso? Porque eu era assim. Tudo eu culpava o outro. Então, eu posso abrir a minha boca para falar isso, tá? É o outro que fez isso, é o outro que me roubou, é o outro que me magoou, é o outro que me chifrou, é o outro que me traiu, é o outro. Nunca tinha problema em mim, tá? Eu era um ser ascensionado encarnado, né? Eu não tinha problema. Eu era uma luz aqui encarnada. Entende? Eu não tinha problema. Meus problemas eram o outro. Quando eu percebi, quando eu comecei a estudar, como eu comecei a ver que não existe o outro, eu falei assim, opa, e agora? Caramba, eu tenho que perdoar o outro. Peraí, deixa eu olhar aqui. Peraí, vem cá, minha querida. Vamos olhar aqui. O que você sente por isso? Sinto raiva, sinto ódio. Como que tá a sua vida? Uma M. Minha vida tá uma M. Então vamos lá, vamos olhar para dentro de você. O que você precisa, qual frequência que você tem que vibrar, o que você precisa fazer. Não é lá ficar orando para Deus, esperar que Deus desce, né, do trono dele, vem aqui resolver seu problema. Não, gente. Isso é brincar demais, né? Porque ele já te deu inteligência necessária para isso. Se você quer continuar culpando o outro te feriu, que o outro te magoou, em vez de culpar o outro, começa a olhar para dentro de você. Qual parte minha, qual ação minha que fez o outro ter esse tipo de atitude comigo? Vou limpar isso em mim. Você não é responsável pelo que o outro te faz, mas você é responsável pelas suas escolhas. Entende? O outro é o outro. Se não existe o outro para Deus, para o universo, então só existe eu. Ai, então o problema está em mim. Não é? O problema está em mim. Então, tá difícil perdoar o outro? Volta para dentro de você. Se acolha. Olha o que você precisa perdoar. Foi uma palavra que talvez você não consegue perdoar o outro porque você carrega culpa. Talvez é culpa que você carrega. Por isso que o outro fica tão difícil perdoar, né? Então, limpe em você, cura você. Se dê amor. Olha o que você precisa perdoar em você. Olha todo o teu erro e fala, ok, eu errei.
mas eu me perdoo. E não cometa mais o mesmo erro. Entende? Porque talvez é um ditado irônico, mas você precisa cometer novos erros, né? Aquele ali você já aprendeu. Para que você vai fazer o mesmo erro, né? Como que você quer ter uma pessoa maravilhosa do seu lado se você carrega sentimento de culpa, raiva, ódio, vingança, rejeição, abandono? Não entra, não dá. Não se comunica energeticamente. Entende? Gente, eu tive um relacionamento abusivo. Eu vivi um relacionamento abusivo. Embora eu também era tóxica, né? Peraí que eu também era tóxica. Eu era tão vítima quanto. Entende? Por quê? Porque o outro sempre despertava o meu pior lado e ficou um tempo fazendo isso até eu entender, caramba, se ele está fazendo isso, mesmo sabendo que eu não gosto, entende? Eu preciso curar em mim. E foi incrível. Foi um fim de relacionamento, já tem 1 ano e meio, quase 2 anos atrás. Eu ainda estava presa à energia dele. Por quê? Porque quando eu começava a equilibrar, vinha esse universo lindo, essa vida linda, e colocava ele na minha frente, por mensagens, por comunicação, falando exatamente o que eu não gosto. Ou seja, eu ainda precisava trabalhar o perdão. Porque isso me irritava, me irritava o extremo. Entende? Tava nele? Não. Ele só estava fazendo comigo, ele só estava me dando o que eu vibrava em mim. Raiva. Eu não gostava dessa atitude. Então, o que acontece, gente? Quando você achar que tá difícil perdoar alguém, volte para você. Entende? Olhe para você o que você precisa perdoar em você. Solta seus sentimentos, suas emoções negativas. Olha para cada uma delas, né? Ah, eu fui uma má filha, eu fui uma má mãe. Não se culpe, se perdoe. Você fez o que você sabia fazer na época e tá tudo bem. Hoje a sua consciência é outra, né? Mas aprende com esses erros para não repetir lições na sua vida, tá? Então, gente, esse é um conteúdo que eu queria abordar com vocês, porque eu acho incrível falar do auto-perdão, gente. Eu precisei me auto-perdoar muito. Quando eu percebi que não estava no outro, essa cura toda começou comigo. Quando eu percebi que eu não podia controlar o outro, eu comecei a controlar em mim. Quando eu percebi que eu não podia curar o outro, eu comecei a curar em mim. E coincidentemente, as pessoas que me feriram, de duas uma, ou elas automaticamente abandonaram o meu campo, entende? Perderam a comunicação, entende? Ou elas próprias mudaram a forma de me tratar. É lindo isso, né? Então, se auto-perdoe. Não se trata do outro, se trata de você. Se auto-perdoe pelo que você sentiu com a atitude do outro. Eu senti raiva dele, mas volta, eu senti raiva dele. Quem sentiu foi você, só existe você, então passa a ser sua raiva, não dele. Então limpa essa raiva em você, entende? Eu me perdoo por sentir tanta raiva dessa pessoa. Eu me perdoo por isso. Eu acolho, eu me perdoo e eu libero o meu campo de energia do dela. Eu libero. Eu estou perdoada perante Deus e você também. Entende? Solte essa emoção. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. É minha opinião sobre isso, né? Porque
O meu certo não é o seu certo não é o meu certo, tá tudo bem. Então, antes de tudo, se inscreva no meu canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse conteúdo com quem gosta de informação. E auto-perdão. Se perdoe todo dia um pouquinho. Quando você perceber, o outro tá perdoado. Ficou fácil.